Gente, o que aconteceu essa semana foi realmente muito lindo em relação, pelo menos a mim, eu vou passar para vocês, que deve ser para vocês também, em relação ao canal, até de mim mesmo, em que o Senhor tem passado mensagens para mim. Você pode ver aqui em Gálatas 2, que eu, por exemplo, fui para a igreja mundial e a outra por mais de 30 anos, e nós seguimos as leis judaicas, por exemplo, de comida, não comida, etc, etc. E o Senhor tem mostrado para mim que você sendo judeu, aliás, o texto que iria resumir o que eu tenho a falar está exatamente aqui em Gálatas 2:14, tá? Em Gálatas 2:14, que nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, Barnabas e outros erraram bastante, porque eles sendo judeus, querendo que outras pessoas sejam judeus, isso está errado, né? Bom, você pega aqui no versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, o Paulo está falando aqui em relação à atitude de Pedro e de outros, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa mensagem tem sido passada para mim e me atingiu pessoalmente, fortemente, tá? Fortemente, no sentido que muitas vezes até nós queremos seguir o nosso Senhor em fazendo algumas coisas, em querer saber algumas coisas de judeus, judaica. O que o Senhor tem mostrado claramente para mim, tá? Que se existe uma coisa que você acha em nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que é tão verdadeiro, é que nele há liberdade. Nele há liberdade. Você não precisa conhecer absolutamente nada judaica para ter um relacionamento com seu Deus. Absolutamente nada. As Escrituras também falam sobre isso. Tudo é feito e através do nome e do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é somente por Ele e na sua intimidade que você tem com Ele. Isso já foi falado várias e várias vezes. Então tinha muitas coisas que eu fazia, por exemplo, eu nunca trouxe nesse canal, mas por mais de 30 anos a gente seguia as leis, por exemplo, dos animais, que come, não come, certas coisas, certas linhas judaicas que foi ensinado na igreja, entendeu? O que o Senhor tem trazido para mim, e eu estou agora trazendo para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas. Eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo: como é que é feito essa festa santa? Eu quero observar essa festa santa da maneira mais judaica possível, porque senão eu estou pecando. E eu falei para ela: se você não sabe, fica tranquila. Mas o que eu quero passar aqui agora para vocês, que foi passada para mim, que me atingiu como um raio, tá? É que nós, perante o Senhor, nós todos aqui perante o Senhor, somos livres. Nós estamos em liberdade. Ou seja, tudo é feito somente para o nosso Senhor Jesus. Você não precisa saber nada hebraico. E há razão para isso, tá? Há razão pela qual o Senhor quer que isso seja feito. Tem algumas mensagens aqui que você pode ver em 1 Coríntios 2, que fala: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo passando pelas nações, pelas cidades, e ele falou que a única coisa que realmente me interessa é conhecer Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Nisso o Senhor realmente tem mostrado uma grande liberdade para mim. Tá? E por que isso? O sentimento que eu senti, que depois de observar isso, não que está errado, mas há um certo perigo, tá? Há um certo perigo em você seguir certas leis. E há realmente os judaicos do governo civil deles, tem mais de 300 leis, etc. Não que as leis que o Senhor deu para os judeus estejam erradas, não estão erradas.
Você vê, por exemplo, leis de quando a mulher está menstruada, que o marido não pode chegar perto dela. Você vê leis de separação, quando você está doente, separa ele do campo. Você vê todas essas leis também. A lei dos animais, tá? Dos animais limpos e sujos. Não que ele agora estão todo mundo limpo, nada disso. Que o Senhor deu as leis dos animais que estão limpos para a comida, que são bons para a comida, são leis de alimentos, etc. Né? Mas isso eu vou falar depois, vou falar mais tarde. Mas você pode ver que o canal já começou, eu já comecei, eu não coloquei mais o nome de Jesus, o nome de nosso Deus, Jeová em hebraico. Por essa razão, porque eu tenho ido nos meus canais e eu tenho colocado, as coisas faladas judaicas, eu tenho colocado invisível, o pessoal não vai achar mais, tá? E já vem acontecendo isso por muito tempo, eu nunca cheguei a pensar que talvez isso seria um problema, mas está sendo um problema, especialmente no meu coração e no coração daqueles que estão seguindo o Senhor, tá? No coração daqueles que estão seguindo o nosso Senhor, nosso Senhor Jesus, tá? Está errado, completamente errado você seguir ao nosso Senhor e ao mesmo tempo querer saber todas as raízes judaicas de nosso Deus, como eu já ouvi tantas vezes. Isto é errado. Isso pode chegar a ser um pecado, tá? Pode chegar a ser um pecado. E há razão para isso, tá, gente? Há razão para isso. Eu, pessoalmente, penso que o tempo está bem perto, o tempo em que o Senhor vai mandar você ao redor do mundo, ao redor de onde você estiver, a tarefas diferentes, como o Rafael tem falado. E ele não quer uma pessoa, por exemplo, igual o João, sendo enviado para alguns pessoal que a única coisa que eles comem são carne de porco. Tá? E aí o João vai chegar lá, e já que eu não como carne de porco, porque a lei fala que eu não devo comer carne de porco, e eu não vou comer, e nisso eu vou ofender a família inteira. Tá? Aí está o perigo. Aí está o perigo, tá, gente? E o Senhor, eu já sabia desse negócio, e eu já tenho, eu tenho o conhecimento, mas o Senhor agora me deu um sentimento disso. Um sentimento. O sentimento é o seguinte, que você deve fazer tudo possível para que você não perca nenhuma alma por causa das emoções suas. Nós vamos ver aqui, deixa eu ver onde é, acho que é em Gálatas, como eu já te falei aqui, para os gentios, você é gentios. E já aconteceu no passado, que eu fui convidado em casa de amigos, mas porque ele não comia porco, eles estavam comendo porco, eu não comi, e nisso ofendeu as pessoas. Tá? O que vai acontecer então? Quando você for enviado a vários lugares ao redor da terra, vários lugares com culturas diferentes, etc. O que você vai fazer? Né? Então, o que o Senhor tem demonstrado para todos nós é que nele há liberdade. Gente, foi como uma liberdade tivesse descido sobre mim. Uma liberdade tivesse descido sobre mim. Me deu uma liberdade enorme de pregar ao nosso Deus, a quem for. E o apóstolo Paulo tem falado isso, eu não achei nas escrituras para falar isso aqui para vocês, mas você sabe que para o grego ele é grego, para o grego ele é grego, para a nação ele é nação, tá? Vocês aí brasileiros, né? E aí mesmo no Brasil, em Portugal, seja onde for, estão ouvindo esse vídeo, há gente realmente com cultura diferente, tá? Se você for convidado para ir para um lugar que... Então, tudo isso é só comida, sabe? Procurem o máximo possível, né? O apóstolo Paulo tocou mais ou menos nisso. Procurem o máximo possível enquadrar na cultura deles para que, de forma, se tiver alguma oportunidade, você venha a ganhar alguém para Jesus, alguma alma para Jesus. Tá? Se você aí, remanescente, for entrar numa casa e já de cara você já começa ofendendo as pessoas, em quem que você vai ofender Jesus, né? Já vai levar um nome muito feio para isso, né? Então o Senhor tem realmente mostrado isso para mim. Tem mostrado realmente isso para mim, e eu acho que isso é o fato também de ter colocado isso aqui, tá? Porque eu escuto vários comentários de pessoas que passam muito tempo saber como é o nome perfeito de Jesus no hebraico.
Mesmo depois que eu ter falado, ainda há esse negócio, é isso, aquilo outro. E não há necessariamente, não, isso não é verdade. Você não precisa conhecer o nome dele verdadeiro no hebraico. Jesus é traduzido em mais de 50 línguas, eu já falei aqui várias e várias vezes. Né? Isso, depois eu falo mais o que isso tem a ver com as festas santas de Deus. Eu vou deixar isso para a segunda parte aqui do vídeo. Né? Então, há liberdade em Jesus, gente. Há liberdade em Jesus e você, se você colocar em prática realmente, assim como eu tenho feito, o que está aqui em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ou seja, quando você for enviado como remanescente nas suas tarefas ao redor do mundo, tá? A única coisa que você tem em sua mente é trazer almas para o nosso Senhor Jesus. E procure da melhor maneira possível não ofender ninguém na casa que você vai, ou nas pessoas que o Senhor leva a você. Tá? Não procure, uma das razões que eu saí do Michael Rood, que eu trabalhei com o Michael Rood por um ano, foi porque tudo lá é hebraico. Tudo é hebraico, o nome de Deus é hebraico, tudo é na religião hebraica, tudo que é bom é demais vem do hebraico. E depois de um ano, depois que eu traduzi os livros, eu decidi sair, porque eu senti que naquela época uma das coisas que estava faltando é falar até mesmo de arrependimento. Né? Tudo era hebraico. Foi muito bom ter entendido sobre a cultura hebraica, ter entendido sobre as festas, etc. Mas é mais do que isso. O Senhor é mais do que um ser hebraico. E eu já ouvi várias coisas disso, tá? Ele veio da hebraico e tem que saber do hebraico. Não é verdade. No Senhor há liberdade. No Senhor há liberdade. Tá? Então eu senti uma liberdade tão grande, eu queria compartilhar isso com vocês. Tá? Aqui em casa a gente não come nada que a lei não oferece por mais de 30 anos. Meus filhos nasceram nisso aí. Se você for... eu vou deixar isso aqui, mas eu posso falar que se você for aqui em Levíticos 11, o Senhor entra detalhadamente quando fala que esses são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. E nós seguimos tudo isso aí, dos peixes, nós seguimos aqui dos animais que comem na terra. Então há várias coisas. E eu nunca trouxe isso para o canal. Teve um tempo aí, já tem 2 anos ou mais que eu tenho, a igreja está, né, no canal. E eu nunca cheguei a trazer isso para o canal. Talvez foi um comentário muito leve, porque eu não queria trazer nenhum peso para ninguém, e acabou realmente que a decisão que eu fiz acabou sendo boa. Acabou sendo boa porque os animais que comem e não comem, ou seja, o Senhor fala que os animais que são limpos que poderão comer, não é que de repente agora todos os animais são limpos. Isso não é verdade. Se o Senhor voltasse a falar dos animais, ele vai falar claramente aqui os animais que não devem comer. E aqui já tem falado, por exemplo, o porco. O porco, os cientistas acharam que ele tem uma espécie de vírus que destrói o ser humano e só é achado no porco. Já deu aqui no jornal isso. Outra vez já deu no jornal que a lagosta, por exemplo, se eu me lembro, é um animal que você acha o maior índice de colesterol. Tá? E por isso, outras coisas, minha família e meus filhos foram criados nessa lei de não comer, etc. Né? Então, eu tive uma reunião aqui com a minha família, assim que o Senhor abriu meus olhos sobre isso, assim que o Senhor me deu liberdade, que tudo é feito através e somente através do nome de Jesus Cristo, tá? E me deu essa liberdade, eu trouxe a reunião, eu fiquei surpreso que meus filhos já sabiam, e quando eu perguntei para meu filho e minha filha sobre várias coisas, eles me responderam corretamente, em 1 Coríntios e tudo, e eu fiquei muito feliz com isso. E eu queria então trazer essa liberdade para vocês, tá? Essa liberdade para vocês, que aonde você for, com quem você for, as pessoas que vocês se encontrarem, as situações que chegarem perante você, que você sinta a liberdade. Façam tudo o que você pode fazer para não magoar ninguém. Tá? E se... é claro, o João vai ter um problema muito sério, né? Se chegar na casa aí da pastora e ela só come pé de galinha, é complicado isso aí, né? É complicado, né? Mas
fazem tudo que vocês podem fazer para não ofender ninguém e que a partir de suas palavras, a partir da maneira que você anda e fala, você venha a ganhar almas para Jesus. Tá? Eu queria ter passado para vocês, isso foi muito lindo. E eu já comecei a transformação no canal. Vocês não vão sentir muito nesse canal, porque eu não trouxe tanto para esse canal, né? Mas aquela que eu passo o nome de Jesus no início do canal, eu já tirei, simplesmente pelo fato que chega um gentil que eu falo, aquele que está aprendendo sobre Jesus, vê aquilo e já começa a falar. Como é que é esse nome? Já aconteceu várias e várias vezes, né? Várias e várias vezes. E nós somos gentios e nós estamos seguindo o nosso Deus. Gentios, a maneira assim física, né? Nós não somos nascidos em Israel, né? Então, muito lindo isso que o Senhor tem passado para mim. E o que Ele fez realmente comigo foi, aqui está, Ele quebrou as correntes, dando liberdade a mim. E agora eu passo para vocês isso está dando liberdade a vocês. Tudo é feito através do nome do nosso Jesus Cristo. A salvação só é feita dele. E viu, gente? Gente, eu já vi muitos cristãos machucando outros cristãos por causa de zelo pela palavra, tá? Várias e várias cicatrizes, vários e vários sentimentos, tá? Por causa da palavra, aquele zelo danado, e sai machucando todo mundo que aparece na frente dele. Tá? Então, eu queria parar por aqui e depois eu vou falar mais sobre isso. E eu vou mostrar para vocês que até para os judeus isso vai ter uma mudança no futuro, tá, gente? Depois, a próxima etapa, eu vou falar sobre as festas santas e eu vou falar sobre isso também. E tem muita gente que eu recebo falando sobre essa ceia santa. Eu já falei para você, a ceia santa, a primeira coisa que eu vi foi no Brasil. Eu nunca vi aqui nos Estados Unidos, mesmo pelo que, no meu ver, aqui é o João falando, não existe a ceia santa, né? Não existe a ceia santa. O Senhor teve um jantar, se você olhar a definição no hebraico ou no arabaico, você vai ver que ele teve um jantar com os apóstolos e depois do jantar ele teve a Páscoa, né? Então a ceia santa, eu nunca ouvi falar num jantar santo. Ceia santa é um jantar santo. Eu não sei o que eu falar sobre isso. Quando é falado aqui pelo Michael Rood, quando ele fala, ele fala isso, né? Ele fala que ele não estava tendo a ceia santa com os apóstolos, ou seja, que fez no Brasil, ele estava tendo a Páscoa com o pastor, com os irmãos, né? Ele teve o jantar e depois ele teve a Páscoa. No Brasil está muito dentro da pessoa a ceia santa. Eu já tenho gente que mandou e-mail, onde é que a gente vai ter a ceia santa no seu canal, etc. Entendeu? De repente, até nisso eu decidi parar também. Eu decidi parar também porque esse tipo de discussão realmente não leva nada a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não leva, e o Senhor já falou em outras mensagens anteriormente, porque ficar nesses bate-papo que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Mas nós vamos falar, quando tiver a Páscoa, a gente fala sobre a Páscoa, quando tiver as festas santas, a gente vai falar sobre as festas santas, mas eu não vou dedicar mais um vídeo inteiro para falar sobre isso, como eu fiz no passado, justamente pelo fato que nós vamos ter irmãos gentios que vai vir e vai, como é que faz isso, como é que os judeus fazem isso, etc. Tá? Porque isso não é necessário para você ter um relacionamento profundo com seu Deus. Isso realmente não é necessário. Mas a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, nós estamos no terceiro sábado, depois da festa movida, de acordo com as Escrituras, e no sétimo sábado é celebrado a festa de Pentecoste. Então é isso que eu vou falar quando estiver falando nos vídeos, e é claro, está em todo lugar para saber sobre isso. Então eu queria trazer isso para vocês. Isso é uma notícia que o Senhor tem trazido para vocês, gentios, tá? Nós todos somos gentios, que nós temos essa liberdade no Senhor. Tá? Nós temos essa liberdade no Senhor. Seja para a casa que você for, seja o que eles fizerem, façam o máximo possível para enquadrar no que essa família ou essas pessoas sintam-se bem, não vão para a casa das pessoas, o primeiro propósito que faz é ofender as pessoas, etc. Né? É claro, chega a ficar complicado às vezes, né? Eu estava conversando, por exemplo, a gente sabe aqui que parece que lá nas Filipinas
seja que for comida muito diferente, né? Como morcego, como aranha, essas coisas todas. Mas isso é o fato o Senhor vai saber aonde mandar alguém fazer as coisas. Aliás, o anjo Gabriel falou que isso é exatamente o que ele está fazendo. Então, sinta-se à vontade. Eu senti essa liberdade enorme no Senhor, tá? Enorme no Senhor. Não é o fato de saber mais, é o fato de quando você for na casa de uma pessoa e você comer um sanduíche de porco, que eu não estou comendo há 30 anos, eu coma e não sinta um sentimento pesado dentro de mim, porque uma vez eu sentindo isso, eu estou pecando. Uma vez eu sentindo isso, eu estou pecando. Então o Senhor tem tirado isso realmente de mim. Eu vou comer numa boa. Se alguém tiver aí camarão misturado com arroz, minha mãe fazia esse camarãozinho pequenininho misturado com arroz, nossa, eu comia até virar o olho, né? Então tem coisas tipo, que o lance da comida é realmente saúde, né? É saúde. O porco, o Senhor falou, não é bom para a saúde, não é que o porco agora é santo, não é verdade isso, né? Interessante, eu lembrei aqui agora que essa igreja que eu fui, os pastores e visitavam os índios aí no Brasil, e até ele mesmo falou isso, que teve uma criancinha que chegou para ele e pediu para ele abençoar os porcos, porque eles estavam passando fome. E eles queriam seguir as leis que a igreja estava ensinando, e a igreja falava que não, porque a lei fala que você não deve comer porco. Esse menininho, pequenininho, que eu me lembro disso até hoje, nunca esqueci, foi uma coisa assim chocante quando foi falado, ele pediu para o pastor abençoar o porco, para eles comerem o porco, porque não tinha nada por que comer. Ele não falou nada, mas eu acho que a decisão é, eu não vou abençoar o porco, porque Deus falou que o porco é sujo. É imundo. Vocês estão vendo aqui o dilema? Então, aqui está realmente um exemplo bem gráfico para vocês, tá, gente? Bem gráfico, uma coisa que é para a saúde. Acabou que famílias ou aldeias até ficaram assim com fome, tendo pouco adoidado lá no lugar. Né? Aí está um exemplo para vocês. Vamos continuar crescendo no Senhor, eu já falei muito isso, eu vou deixar para falar mais sobre isso depois. No Senhor há liberdade. No Senhor há liberdade, né? Muito legal isso. Muito bem, então eu gostaria de tocar um louvor. No louvor, eu acho que, então, como eu falei para vocês, no YouTube, como também no outro canal, osmistériosdedeus.com, todas essas referências foram apagadas, tá? Foram apagadas. E eu estou continuando apagando algumas outras, continuando apagando cada vez mais. E é claro, isso está trazendo uma certa, como é que fala? Ataques do inimigo, né? Toda vez que alguma coisa é feita para que a gente mova cada vez mais perto do Senhor e longe do inferno, traz essa retaliação, né? Muito bem, então nós vamos tocar aqui um louvor, chama Filho Meu, foi feito pela irmã Júlia, tá? Então, um momento, por favor. Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênção. Filho meu, eu te abençoo de bênção. Eu te abençoo com pureza, para que meus olhos vejam Deus. Eu te abençoo com a fé, para conquistar o que Ele prometeu. Eu te abençoo com saúde,